Lição 2. 8 de outubro de 2023. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17 e versículo 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família, para por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a Igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Tópico 1. A natureza missionária de Deus. Subtópico 1.1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Gênesis 12, versículos do 1 ao 3. A expressão "sai-te da tua terra" revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Hebreus 11, verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Junto com essa ordem, veio uma promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, conforme Gênesis 12, versículo 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, versículos 8 e 16. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3:16 e Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Subtópico 1.2. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Gênesis 17, versículo 1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Confira também Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 8. Aqui, fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, segundo aos Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Subtópico 1.3. O nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a Igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da Igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis 13, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Isaías capítulo 55 e versículo 4. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Tópico 2.
Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Subtópico 2.1. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 de João capítulo 4 versículos 8 e 16. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33 e versículo 3. Na verdade ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, Deuteronômio 7:7. Oséias 11 versículo 1, Malaquias 1 e 2 em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7 versículo 9, Isaías 54, versículos do 5 ao 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. 1 de João 4 versículos 8 e 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na Palavra de Deus. Subtópico 2.2. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: a. Resgate para a libertação de um escravo. Levítico capítulo 25 e versículos do 48 ao 55. B. Recuperação de um campo. Levítico capítulo 25 e versículos do 23 ao 34. C. Resgate de um macho primogênito. Êxodo 13 versículos do 12 ao 16. D. Resgata de alguém que seria condenado à morte. Êxodo 21 versículos 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. A. Quando Jacó invoca, o anjo que me livrou de todo o mal, Gênesis 48 versículos 15 e 16. B. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com braço estendido. Êxodo 6 e 6. Portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Subtópico 2.3. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito capítulo 2 e versículo 14. Qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Hebreus 9 versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 1 Pedro 1 versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9 versículos 25 ao 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Lucas 21 e 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Romanos 8 e 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Efésios 1 e 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus.
Tópico 3. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Subtópico 3.1. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. B. O dilúvio. Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. C. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel. Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Subtópico 3.2. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, versículo 8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías capítulo 24 e versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Jeremias capítulo 31 e versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Assíria, segundo o livro dos Reis capítulo 17, enquanto Judá, posteriormente, foi levada para o cativeiro em Babilônia. Segundo livro dos Reis capítulo 25 e segundo livro das Crônicas capítulo 36. Subtópico 3.3. A escolha da Igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículos 13 e 14. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3:16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2 e versículo 4. Amém. Obrigado por prestigiar nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Que Deus continue abençoando sua vida e até a próxima lição. Participe da Escola Bíblica Dominical.